Saúdo os irmãos no amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Manifestando sempre a alegria de poder estar reunidos na igreja do Senhor com o povo de Deus para adoração, louvor e a glória e culto a esse Deus que é bendito eternamente. Amém. Meus irmãos, toda a liturgia hoje fala sobre a questão da unidade da igreja. Os irmãos viram os hinos falando sobre a questão do amor fraternal. As leituras bíblicas falam acerca desse amor fraternal, essa unidade que deve haver no corpo de Jesus Cristo. E é sobre este tema que nós vamos estar também falando nesse momento. E para isso vamos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, os versículos 12 a 27. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, nós vamos ler os versículos 12 a 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Nós temos então esta fala do apóstolo Paulo acerca da necessidade de unidade na igreja, exatamente porque nessa igreja estava havendo divisões, nessa igreja estava havendo facções, estava havendo partidos. No capítulo 3 da primeira carta, nós percebemos essas divisões. O apóstolo Paulo diz assim, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz assim: Eu, porém, irmãos,
não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e ainda andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo chama a igreja de carnais. Uma igreja carnal, porque não tinha unidade. Uma igreja carnal, porque havia nela contendas, havia nela facções. Por causa das facções, por causa dessa divisão, ele diz, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Tenho que dar leite a vocês que estão precisando de leite, embora já velho na igreja, não pode ainda tomar um alimento sólido, porque estão vivendo na carne. E a prova disso é que está havendo entre vós divisões, facções, partidos dentro da igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, de sorte que ele critica esta falta de unidade, e no capítulo 13, ele fala da igreja como um corpo, que tem muitos membros, mas um corpo que deve viver em união, em unidade. Né? Unidade, mesmo sendo os membros diferentes. É isso que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 13, e é sobre isso que nós vamos estar falando nesta noite, para a edificação nossa, pela palavra do Senhor. Ó Deus amado, nesse instante em que lemos a Tua palavra, rogamos a operação do Teu Santo Espírito sobre nós, nos dando iluminação para compreender a Tua palavra, Senhor, nos dando um coração pronto para receber a mensagem como vinda de Tua parte, Senhor. Usa-nos como instrumentos. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, como dissemos, a igreja do Senhor Jesus é muito bem definida pelo apóstolo Paulo nesse texto, quando ele enfatiza a diversidade de membros no corpo e sua interdependência. Ele mostra a diferença dos membros, mas mostra todos eles trabalhando para o funcionamento correto e excelente do corpo. Todos funcionando com base na saúde do corpo. Há uma relação de interdependência ou dependência mútua. Cada membro no corpo com função específica, mas todos eles contribuindo para que o corpo funcione bem. Nenhum membro trabalhando separadamente, embora diferentes, formando uma unidade no corpo. E aí ele então começa dizendo, porque assim como o corpo é uma só unidade e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, formando um só corpo, assim também acontece em relação a Cristo. A unidade do corpo depende da sua diversidade, e Paulo toma esse exemplo do corpo para falar acerca da unidade orgânica da igreja. O exemplo, ele parece bem claro, ele mostra realmente essa necessidade de
unidade no corpo. Quando, então, segundo o entendimento do apóstolo Paulo, a igreja vive esta unidade, a igreja, então, está vivendo no Espírito. Quando ela não vive essa unidade, é porque ela está vivendo na carne, porque cada um está cuidando de si mesmo, cada um está cuidando do seu próprio interesse, cada um está vivendo segundo a sua própria vaidade, segundo o seu próprio orgulho, segundo o seu próprio eu, segundo o seu próprio achismo, pensando em si mesmo e não no corpo, pensando em agradar a sua vaidade e não está pensando na unidade do corpo. Ele diz, isso é ser carnal. Por isso que a palavra é bem importante para os dias de hoje, para que nós possamos crescer espiritualmente, lembrando de que esse crescimento tem ligação importante com a vida orgânica da igreja, que forma um só corpo, cuja cabeça é Cristo. Um corpo cuja cabeça é Cristo. Um corpo que vive a sua unidade segundo o comando de Jesus Cristo. Não segundo o seu próprio comando, mas segundo o comando de Jesus Cristo. Essa necessidade de unidade é também expressa por Jesus Cristo na chamada oração sacerdotal em João capítulo 17. Jesus fala acerca da necessidade desta unidade. E aí ele ora por seus discípulos, ele ora por sua igreja, pedindo ao Pai unidade. Ele disse, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha a responsabilidade. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado, a eles como me tens amado a mim. Então veja, o próprio Cristo falando acerca da necessidade desta unidade. Ele ora ao Pai que essa unidade da igreja, a unidade do corpo, dos membros, seja a mesma que há entre Ele e o Pai, a mesma que há na Trindade. Essa mesma unidade que há na Trindade, que também seja aquela que esteja sendo vista na igreja, que é o corpo de Jesus Cristo. Então, Jesus sempre foi a favor acerca desta união entre os irmãos. Ele, durante o seu ministério, falou sobre isso, ele pregou aos discípulos sobre a importância de estarem unidos. E isso seria contado a favor do reino de Deus. E a plena certeza de que foram enviados por Deus. É assim que ele diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste. Essa igreja precisava ser unida para que o mundo pudesse crer que há união dos membros com a cabeça, que é Cristo. Ora, se os membros não estão vivendo em união, se os membros não estão vivendo em unidade, como é que eles podem afirmar que estão em Cristo? Se Cristo é o cabeça e os membros seguem o comando da cabeça e esse corpo não está vivendo segundo a cabeça que é Cristo, como é que ele pode afirmar que é do corpo de Cristo? Como é que o mundo pode crer que há unidade?
Como é que o mundo pode crer que a unidade entre o Filho e o Pai, se a igreja que se diz ser dele não vive essa unidade, não conhece essa unidade? Então é testemunho para os de fora, quando a igreja vive em unidade, quando a igreja vive em união. No texto que nós lemos aos Colossenses, Paulo fala também desta necessidade de unidade, e ele fala acerca da necessidade de que todos tenham o mesmo pensamento. A necessidade que todos vivam esta unidade. Então, este é o ensino bíblico, que haja unidade. E a igreja deve revelar com as suas atitudes e atos o seu compromisso com Cristo, vivendo essa unidade. Porque o mundo está olhando para a igreja, e o mundo vai procurar descobrir se há coerência nessa relação de igreja e Jesus Cristo. Se está havendo coerência nesta unidade de igreja e Jesus Cristo. Coerência entre o que diz e o que faz, na perspectiva do que o Mestre ensinou. Então o mundo está observando a igreja. Na igreja do início da era cristã, o que é chamada a igreja primitiva, nós percebemos esta unidade, nós percebemos esta união. E embora o texto venha dizer, dia a dia o Senhor ia acrescentando o número daqueles que iam crendo, o texto diz isto após falar desta união entre eles. Após falar que a igreja vivia esta unidade, que a igreja partia o pão de casa em casa, que a igreja sabia repartir os seus bens, de sorte que não havia necessitados entre eles. Depois de falar desta unidade, ele diz então, e dia a dia o Senhor irá acrescentando o número daqueles que iam crendo. Então veja que há uma coerência naquele relato, há uma coerência entre o viver da igreja e a mensagem que eles pregavam. E é isso que o mundo observava, e era isso que chamava a atenção do mundo naqueles dias. Quem sabe isso também é o que chama a atenção do mundo nos dias de hoje. Ele está procurando ver isto, para então acreditar se é verdade. Então, esta nossa unidade, ela é também testemunho para os de fora. Ora, testemunho que revela também a ação do Espírito, ele produzindo esta unidade. Algo que não é comum, mas que é visto por causa da operação do Espírito. Não é comum viver essa unidade, porque todos somos diferentes, e vamos falar isso daqui a instante. Então não é fácil viver essa unidade, porque todos somos diferentes. Mas é possível viver essa unidade, porque é o Espírito que opera. E aí então o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:3, acerca do vínculo da paz. E ele diz que há na igreja um só Espírito, como também foi chamado a igreja em uma só esperança, tendo um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Então é por isso que é possível essa unidade, porque é o Espírito quem age, é o Espírito que opera, é Ele quem produz esta unidade. Por isso que viver diferente dessa unidade é viver na carne, porque é vivendo no Espírito que a glória de Deus é manifestada.
através da unidade da igreja. Então veja que a glória de Cristo, ela tem origem na união dele com o Pai. Ele fala: como tu, ó Pai, és em mim. E ele então usa essa expressão forte para falar acerca da necessidade da unidade da igreja. E aí ele fala: assim, ó Pai, como nós temos esta glória de eu ser um contigo, que eles também tenham essa glória de serem unos, de serem um só, de viverem esta unidade. Então, ele fala: eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade. É isso que ele fala em João 17, versículo 23. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade. Veja, é o Espírito produzindo essa unidade. É Jesus Cristo levando a igreja a esta unidade no poder do Espírito. Então, a igreja deve revelar com as suas atitudes e atos o seu compromisso com Cristo, porque o mundo está olhando a igreja, o mundo está observando a igreja. E aí então, em toda a nossa diversidade de dons, diversidade de talentos, diversidade de temperamentos, diversidade de caráter, nisso tudo devemos revelar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aí então a necessidade de se exercitar o amor que nós cantamos no hino 180, o amor fraternal, amor que é produzido pelo próprio Espírito, para que então seja possível esta unidade, para que seja possível esta união. O apóstolo Paulo chega a falar aos Colossenses que eles devem ter um só pensamento. Como isso é possível? Que tenham um só pensamento. Isso é possível pela operação do Espírito Santo. Isso é possível se há exercício do amor. Aí então há esta unidade. E é possível, repetindo, porque nós temos um só Espírito, um só Senhor, um só cabeça, que é Cristo. Então, a glória que Cristo tem desta união com o Pai é a mesma que a igreja deve manifestar, deve testemunhar. Isso é possível por causa da operação do Espírito, mas é possível primeiramente por causa da nova criatura que nos tornamos a partir da operação do Espírito em nós, produzido a regeneração, que nos faz então novas criaturas, por causa da habitação do Espírito naquele que é regenerado, naquele que é feito nova criatura, daquele que vive não mais ele, mas Cristo vivendo nele. Então, essas coisas é que produzem essa unidade. E a mesma glória que há nesta unidade da Trindade, é a mesma glória que haverá então na igreja, porque ela foi redimida por Cristo e se torna a habitação do Espírito. Aí então nós vamos repetir, sabemos que de fato a igreja é constituída de uma diversidade imensa, pessoas diferentes, de famílias diferentes, de educação diferente, de formação diferente, soma-se a isto a realidade de temperamentos diferentes. Somos diferentes por causa do pecado,
somos diferentes por causa dessa espécie complicada e sofisticada da nossa natureza, que é ruim. Somos acometidos de coisas que resultam em relacionamentos doentios, fragmentados, difusos, egoístas. Mas isso não faz mais parte de nós. Somos agora novas criaturas, fomos feitos novas criaturas, nascemos de novos, fomos gerados pelo Espírito de Deus, fomos nascidos de Deus para viver uma nova vida que agora se manifesta como nova através da ação e o poder do Espírito. Então, se nós temos todas aquelas coisas ruins de nossa natureza que é ruim, nós não vivemos mais segundo aquela natureza, porque ela não opera mais em nós. Agora somos de Cristo. Fomos nascidos de novo. Fomos feitos novas criaturas. Agora temos novas atitudes. Agora temos condições para viver assim como Deus é. E Deus é amor. E Deus é amor. Vivemos então como Deus é. Vivemos esse amor de Deus. Compartilhamos este amor de Deus. Compartilhamos este amor, apesar das diferenças, apesar da diversidade. Exercitamos este amor, o amor de Deus. Então, a unidade na perspectiva cristã existe, mesmo na diversidade do corpo de Cristo, que é a igreja, que tem membros tão diferentes. E essa unidade é real. Real quando se procura viver em comum acordo, focando o bem comum da igreja. O apóstolo Paulo interpreta essa unidade como real. E quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele diz, no capítulo 2, versículo 2, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo. E aí então critica a atitude de Evódia e Síntique, que dizendo fazer parte da igreja, não estava vivendo essa unidade. Aí no capítulo 4, versículo 2, ele diz, rogo a Evódia e a Síntique que entrem em acordo no Senhor, porque essa é a vontade de Deus para conosco, a unidade. Então, segundo o apóstolo Paulo, a igreja não pode viver em discórdia, não pode viver em dissensão, não pode viver em facções. Por isso, então, que ele escreve essa carta aos Coríntios, porque eles estão vivendo dessa maneira. Havia divisão, havia partidos dentro da igreja. E para ele, isso não era demonstração de vida em Cristo. Isso não era modo de viver se foram regenerados, se foram feitos novas criaturas. Eles estavam ainda, segundo Paulo, vivendo na carne. E o testemunho disso era a falta de unidade. Portanto, meus irmãos, nós precisamos manifestar em nossas atitudes a glória de Cristo, a glória da unidade de Cristo, a glória da unidade da Trindade. Essa mesma unidade deve haver na igreja de Cristo. E isso manifestará a glória da igreja. A glória do Pai é manifestada na unidade entre a Trindade.
A glória de Cristo é manifestada na unidade da igreja, que é o seu corpo, e ele que é a cabeça. A glória da igreja é manifestada através dessa união entre os irmãos. E aí então, voltamos a lembrar a unidade da igreja primitiva descrita no livro de Atos. E como Deus, através da perseverança na palavra e na intensa comunhão entre eles, acrescentava à igreja, dia a dia, novos convertidos. Não é interessante isso? Que a igreja ia crescendo em número, porque viviam a unidade do Espírito, viviam em unidade. Às vezes nós oramos, Senhor, que a igreja cresça em espírito e não em número. Não, que a igreja cresça em espírito e também em número, porque o crescimento da igreja numericamente é a manifestação do poder de Deus na vida da igreja. Se a igreja vive a palavra de Cristo, se a igreja vive a unidade do corpo de Cristo, a igreja cresce. A igreja cresce. Então, ela cresce não somente em espírito, ela cresce também numericamente. E olha, meus irmãos, a igreja, nos dias de Pentecostes, era em número de mais ou menos 120 pessoas. Estavam mais ou menos 120 reunidos no cenáculo, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Naquele mesmo dia, um discurso inflamado do apóstolo Pedro, no poder do Espírito, a igreja cresce em número para 3.000. Aí a gente vira a página, em um outro discurso do apóstolo Pedro, e diz lá que o número cresceu para mais de 5.000. Rapidamente, a igreja vai crescendo numericamente. Ora, é desejo de Cristo o crescimento numérico da igreja também. E esse crescimento numérico é possível se a igreja exercita o amor entre os irmãos, se há esse amor fraterno, se há essa unidade, se todos têm um só pensamento, se todos têm como propósito o crescimento da igreja, se todos nós temos como propósito o crescimento da igreja, a unidade. Porque então, se há discórdia, eu vou me lembrar da palavra do Senhor que diz: rogo-vos, a Evódia e Síntica, que pensem a mesma coisa, que eliminem essa discórdia, que se acertem, que se amem, porque fazem parte do mesmo corpo. Então eu vou lembrar dessa exortação de Jesus, quando diz: olha, se alguém vem trazer uma oferta e lembra que está em discórdia com alguém, vá primeiro, reconcilia-te, e depois vem e traga a sua oferta. Até para ofertar tem que haver unidade. Então, unidade deve haver unidade na igreja de Cristo, para a glória da igreja de Jesus Cristo. E que essa unidade seja vista pelo mundo, que essa unidade seja como um farol para o mundo que vive em discórdia. O mundo é que vive em discórdia. O mundo é que vive para si mesmo. A igreja não. A igreja vive não para si, ela vive para Cristo. Por isso que ela é una. Por isso que ela mantém a unidade. Por isso que ela mantém esse amor fraterno que a faz crescer espiritualmente, a faz crescer numericamente. Então, meus irmãos, quando a gente passa a observar a igreja nos dias de hoje, a gente começa a achar que ela está distante da realidade bíblica,
porque ainda tem sofrido um problema antigo. O problema das facções entre os irmãos. Começa a perceber ela vivendo esse mesmo problema da igreja de Corinto. O problema de facção entre os irmãos. Cada um querendo que as coisas aconteçam do seu jeito, do seu modo. Cada um achando que o seu modo de pensar é que é o certo, é que é o correto. Nós temos que ter um só pensamento. E o pensamento é este: apesar do que eu penso, apesar do que eu acho, o que é o melhor para o corpo de Cristo? O que é melhor para o crescimento da Igreja de Cristo? O que é melhor para o crescimento da igreja, para testemunho do nome de Cristo, para a glória do nome de Cristo, o que é o melhor? E aí então, vivo, não mais segundo os meus próprios pensamentos, mas vivo segundo a operação de Cristo em mim. Vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Então, que as inimizades, que as discórdias, que as dissensões que testemunham obras da carne, que nada disto esteja na igreja, porque ela é a igreja de Cristo. E ela é formada por pessoas que nasceram de novo, por pessoas que não vivem mais segundo o seu próprio eu, mas pessoas que vivem segundo Jesus Cristo. E é isso que produz a unidade. E é isso que produz o crescimento do reino de Jesus Cristo. Então agora é a vez de eu e você estar refletindo. Como é que eu tenho vivido no corpo de Cristo? Como é que eu tenho agido no corpo de Cristo? Como é que eu tenho encarado as pessoas com suas diferenças, com seus temperamentos, com seus tic-tic, né? Como é que eu tenho encarado isso? Como é que eu tenho vivido? O apóstolo Paulo diz, olha, há membros que são inferiores, que são menores, que são mais fracos. E esses requerem maior cuidado, maior atenção, Paulo diz aqui. Será que eu estou fazendo isso? Quando o apóstolo Paulo diz, suportai-vos em Colossenses, suportai-vos uns aos outros em amor, o que significa? O que significa esse suportai-vos uns aos outros em amor? Será que eu tenho me esforçado para fazer o fraco ficar forte? Será que eu tenho me esforçado para fazer o pequeno se tornar grande? Será que eu tenho me esforçado para fazer com que aquele que tem tido menos honra tenha mais honra? Porque é esse o procedimento, segundo o apóstolo Paulo. Então, que eu venha a refletir nessa noite. Que você venha a refletir nesta noite. Nós devemos ser instrumentos de Deus para o crescimento do corpo de Cristo, para a unidade do corpo de Cristo. Eu tenho que ser instrumento para a produção da unidade no corpo de Cristo. Porque isso significa viver no Espírito e não segundo a carne. Quando eu produzo discórdia, quando eu produzo dissensão, eu estou vivendo segundo a carne e não segundo o Espírito, diz o apóstolo Paulo. Então, que eu possa refletir, que você possa refletir. Quero dizer que agora chegou a vez de nos unirmos e nos amarmos incondicionalmente. Chegou o momento de nos unirmos e nos amarmos incondicionalmente. O apóstolo Paulo diz, não há grego, não há bárbaro, não há cítara, não há judeu,
todos somos um em Cristo. Todos somos um em Cristo. Devemos então pedir a Deus que faça romper qualquer barreira de divisão. E cada um de nós deve declarar o amor que temos um pelo outro. E quando dissermos, eu te amo em Jesus Cristo, isso deve ser dito do coração. Eu te amo em Jesus Cristo. Falar e viver esse amor, para que o corpo de Cristo venha a crescer, para que o mundo acredite que Cristo tem poder de unir pessoas de diversas classes, de diversas raças. Cristo tem esse poder. Como isso é possível? Veja a igreja. Olha como é possível viverem unidos pessoas de tão diferentes temperamentos. Olha a igreja. Que a igreja possa ser testemunho e luz para o mundo, que vive em discórdia, que vive em facções, que vive em um verdadeiro partidarismo. O mundo é que vive assim. Nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Que Ele nos abençoe nesta noite mais uma vez.